O medo da inflação. Aumento dos preços deixa o governo em alerta. A gangorra dos juros. Depois de quedas acentuadas, o governo eleva os juros na guerra contra a inflação. Ao vivo no estúdio, uma entrevista com Rita Mundim e os gargalos de infraestrutura do país. Agora, no Jornal Poder. Bom dia. Bom dia. Na pauta dos debates políticos das últimas semanas, a inflação preocupa governo e consumidor. A alta dos preços já alcança produtos essenciais, como os de sacolão. Pesquisa do Procon Assembleia indica aumento de preços em produtos de sacolão em Belo Horizonte. Segundo o levantamento, a média de acréscimo no preço é de 6%. Beterraba, jiló e vagem foram os que tiveram maior reajuste. Em contrapartida, alguns produtos como a melancia tiveram queda, o que ajudou para que o impacto no bolso não fosse ainda maior. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de março, e sua última revisão, no fim de maio, aponta para uma manutenção do quadro. Temendo que a alta dos preços alcance de forma mais incisiva a gasolina, produto de forte valor agregado na economia, o governo iniciou também em maio um novo programa de incentivo à produção de etanol. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou que o incentivo será através de renúncia fiscal e que a expectativa é que com a maior produção o preço do álcool nas bombas chegue a cair 12 centavos por litro. A medida está interligada com o anúncio do aumento de 20% para 25% da quantidade de álcool anidro na gasolina, prevista para o início de maio. O cenário de economia instável e oscilação inflacionária é considerado negativo para as projeções eleitorais de 2014 e já é argumento de pré-candidatos contra o governo, como vem mostrando alguns programas eleitorais. Antecipando os debates, governo e oposição estão de olho na reação popular. Esse é o tema da reportagem de Pedro Lima. Acompanhe. Tudo vai bem quando a economia vai bem. A célebre frase de Silvio Santos é regra de ouro na política nacional. Há um ano das eleições presidenciais de 2014, a inflação volta a ser pauta importante no cenário político e econômico do país. O aumento de preços, que vai do tomate à gasolina, preocupa a população e pode ser decisivo na sua intenção de voto. Economia e política cada vez mais andam de mãos dadas, não só no Brasil como no mundo. Um bom desempenho na economia já é mais que meio caminho andado para um bom desempenho político. A história tem mostrado isso claramente, especialmente no Brasil, onde tínhamos inflação muito grande no passado. Ter controle sobre a inflação é decisivo na credibilidade do governo. Não tem a menor dúvida que um descontrole inflacionário seria fatal para qualquer candidato que estivesse no poder. Com a Dilma não será diferente. Apesar de candidatos e programas políticos não estarem definidos para as próximas eleições, o governo teme que a inflação cause um impacto negativo psicológico na população, que tem demonstrado tanto nas redes sociais como nas ruas insatisfação. Tem que levar, né? Porque muitos põem de candidato promete muita coisa e quando são eleitos a inflação sobe, o preço das coisas sobe, a passagem sobe. Às vezes aumenta o salário também da gente, mas a inflação aumenta bem mais do que o que a gente ganha, né? A gente tem que levar em consideração, porque senão o país fica desse jeito, muito ruim. Acho que tem que levar tudo em conta para você ter uma visão geral do que está acontecendo, para você ter uma noção dos candidatos, o que vai ser melhor para o seu país. Você precisa pelo menos entender o que está acontecendo. Nós olhamos tanto a parte de economia, a parte de emprego e inflação, né? Igual esse ano, por exemplo, está sendo um dos piores anos em termos de inflação desde do governo Lula para cá. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, avançou 6,59%, o que não ocorria desde novembro de 2011, quando também estourou a meta, fechando em 6,64%. O desnível entre a capacidade produtiva e o consumo é apontado como uma das causas para a alta inflacionária. Ao longo desses últimos anos, no Brasil, nós aumentamos a capacidade de compra da sociedade, que não foi, de certa forma, acompanhada pela capacidade produtiva, né? Então, com isso, nós estamos com a demanda em alguns segmentos superiores à oferta, o que acaba provocando alguns efeitos sobre a inflação. O aumento de juros pode ser uma solução. Porque o governo já tem há algum tempo pensado em voltar novamente a elevar a taxa de juros como uma alternativa de conter a demanda, porque os juros mais altos, né, encarece mais o financiamento de produtos e aí acaba que a sociedade tende a comprar um pouco menos.
É o que o povo espera. A situação econômica é muito importante para todos nós, para equilibrar a parte dos menos privilegiados, não é? A ação do governo em relação aos juros, descrita pelo professor Flávio Riani na reportagem, se concretizou nas recentes reuniões do Copom, Comitê de Política Monetária. O último reajuste elevou em meio ponto percentual a Selic, que ficou em 8%. No próximo bloco, a nova estratégia do governo para alavancar o crescimento. Nosso repórter Cadu Neri explica a intenção do governo de substituir consumo por investimento. Uma série de desaparecimentos misteriosos vem acontecendo na cozinha. O medo é geral. O primeiro foi Mariano, seguido de João Nana e por fim Mamanuel. Quem será a próxima vítima? Liquidificador Arno. A pior coisa que poderia acontecer na vida de uma fruta. A postura conservadora do governo em relação aos juros vem em comunhão com o anúncio de um crescimento abaixo do esperado no primeiro trimestre. O desempenho do PIB, Produto Interno Bruto, foi de apenas 0,6%. Pessimismo do mercado, incerteza do governo, o momento econômico não é bom. Vamos fazer contato com o nosso repórter ao vivo, Cadu Neri. Cadu, bom dia. Investimento e não mais consumo, é essa a nova estratégia do governo? Bom dia, Chico. Bom dia a você que nos acompanha. Bem, Chico, é isso mesmo. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse em entrevista coletiva que o momento não é mais de crescimento à custa do consumo, e sim do investimento. A fala do presidente deixou o mercado, de certa forma, apreensivo, porque acredita-se que o aumento dos juros pode representar uma dificuldade para a recuperação do PIB. Cadu, bom dia. A impressão que nos passa é que o governo prefere arriscar um PIB baixo do que um processo de estagflação, que seria a união dos juros persistentes com um baixo crescimento. Bom dia, Ariela. É o que tudo indica. Esse processo de estagflação é realmente muito temido no cenário neste momento. E o governo quer evitar, sobretudo, que o aumento generalizado de preços se torne persistente. Resta saber se isso vai prejudicar o PIB. O governo está alinhado ao Banco Central e diz que os investimentos vão suprir as necessidades da economia. É com você, Chico. Obrigado, Cadu. Muito bom dia. Obrigado pelas suas informações. Os investimentos anunciados pelo governo, como uma nova forma de incentivar o crescimento, vêm em boa hora e até com certo atraso. A infraestrutura de produção é responsável por boa parte do vigor de uma economia. Os gargalos de infraestrutura brasileiros são uma dívida histórica e impedem o desenvolvimento pleno do país. Pesquisa recente da Federação das Indústrias de São Paulo aponta que o setor de transporte, por exemplo, se mantém estagnado há 10 anos. Esse é o tema da reportagem de Rodrigo Antunes. Uma das dinâmicas de mercado que explicam os atuais problemas da economia brasileira é a relação entre produção e consumo. Os históricos gargalos do setor de infraestrutura de transportes encarecem a produção, não deixam que a indústria siga a todo vapor e denotam também em alta da inflação. A Federação das Indústrias de São Paulo diz que não há melhorias no setor de infraestrutura de transportes há 10 anos. Segundo dados do Sindicato de Transporte de Cargas de Minas Gerais, 65% da movimentação de carga no Brasil é feita através de rodovias. A alta porcentagem não garante investimentos equivalentes. O transporte tem hoje 65% da movimentação de carga no Brasil. E a cadeia como um todo tem uma produtividade baixa, né? O tempo de espera que você tem que suportar de carga e descarga é muito alto, absolutamente incompatível com o volume de investimento que você faz. Além das dificuldades relativas às condições das estradas, que fazem com que BRs como a 381 sejam temidas por motoristas, problemas com a logística também dificultam o desenvolvimento do setor. No Brasil, a cadeia, além das dificuldades que tem
né, da insuficiência da infraestrutura, você tem deficiências, né, de processo que dificultam. Eu te dou alguns exemplos. Um container no Porto de Santos demora 6 dias para ser liberado. Em Singapura demora 6 horas. Né? Então, enquanto isso, o caminhão está lá na porta parado esperando. Uma das soluções apresentadas é o transporte ferroviário, ainda subutilizado. Os investimentos do governo federal, através do PAC, que viriam suplantar estas deficiências, ainda não chegaram ao previsto. A seguir, uma entrevista ao vivo com a especialista em economia Rita Mundim. Vamos debater o problema da infraestrutura no país e a crise inflacionária. Na volta do intervalo, aqui no Poder. Conosco aqui no estúdio, a professora e consultora Rita Mundim. Rita, bom dia, é um prazer tê-la você aqui conosco. Bom dia, o prazer é todo meu voltar aqui à PUC. Eu já fui aluna aqui e tenho grandes amigos aqui nessa escola. Nós tomamos ciência da fala do presidente da BC, Alexandre Tombini, da intenção do governo de repassar a responsabilidade do crescimento para os investimentos e não mais para o consumo. Dá tempo de recuperar a economia com esses investimentos? Olha, primeiro a gente tem que saber quais seriam esses investimentos, porque existe, né, uma fala do próprio governo de que nunca se investiu tanto no Brasil. Só que isso não chega na ponta da população. Então nós crescemos e temos crescido muito pouco em função da necessidade de investimento em infraestrutura no país. Só que até agora o que nós temos assistido são as obras, principalmente do PAC. E a gente vê que o cronograma do PAC, de uma maneira geral, está completamente atrasado. Então existe muito discurso e pouca ação. E, enquanto isso, como você mesma disse, o tempo ele é cruel. Então o tempo tem mostrado que os investimentos não têm chegado e mais, que o governo tem arrecadado muito, gasto muito mal e a população tem ficado cada dia mais carente de investimentos públicos, principalmente no que diz respeito à saúde, à segurança e à educação. Rita, bom dia. Você disse em relação a esses investimentos que eles vêm de uma maneira muito precária. Vamos imaginar que a longo prazo, talvez esses investimentos tenham de fato alguma eficiência. Mas e a curto, médio prazo? Há tempo de recuperar não só o PIB, mas vamos dizer, dar um capital político interessante ao governo nas eleições. Qual que é a sua análise? Você falou a palavra mágica e trágica. O governo só pensa em capital político. O governo deveria pensar na melhoria do bem-estar da população. E para você melhorar de uma forma generalizada a qualidade de vida do cidadão, é preciso melhorar a renda e não dar a ele, às famílias brasileiras, acesso ao crédito. As famílias já estão endividadas, nós temos um grau de inadimplência extremamente elevado e a gente viu que no último dado do IBGE, na divulgação do PIB do primeiro trimestre desse ano, o crescimento do consumo das famílias foi de apenas 0,1%. Então, as famílias não têm mais como consumir via crédito. O que nós temos que fazer é melhorar a renda. Para você melhorar a renda, você tem que qualificar o cidadão. E para qualificar a população é preciso de investir em educação. E esses investimentos não existem no Brasil há muito tempo. E fora isso, é necessário investimentos de infraestrutura.
Infraestrutura, eu estou falando de infraestrutura básica, saneamento, esgotamento, né? Nós temos visto doenças que estavam completamente fora do nosso radar. As pessoas estão tendo coqueluche, o pessoal está tendo assim, doenças que não existiam mais no Brasil. Então, isso mostra a carência de investimentos em saúde, por exemplo. A saúde brasileira está um caos. A qualidade de trafegabilidade do cidadão brasileiro também está caótica. E o que a gente vê? Investimentos pontuados, quer dizer, vamos investir para a Copa, vamos investir para as Olimpíadas. Nós não temos que construir um país para a Copa, nem para as Olimpíadas. A gente não tem que construir um país para os gringos assistirem ou verem. Nós temos que construir um país para os brasileiros, e isso não está sendo feito. Você mencionou o PAC, e esses investimentos que agora o governo fala já deveriam ter vindo com o PAC. Mas se a gente imaginar que agora comece uma injeção de recursos, principalmente no setor de infraestrutura, dentro dessa área de infraestrutura, qual seria a prioridade para melhorar a questão da produção e aí equilibrar com o consumo e talvez dar um resultado em termos de controle inflacionário? São os grandes gargalos do Brasil, né? Você não tem como escoar a produção, você não tem como escoar pessoas, você não consegue chegar. Ontem eu levei 2 horas de Confins ao centro de Belo Horizonte. Então, o país está parando, é um absurdo. O Papa vir ao Brasil e o Rio de Janeiro ter que dar um feriado atrás do outro para o Papa poder andar. O Papa e as pessoas que forem ao Rio ver o Papa. Então fala assim, olha, você que é carioca, fica dentro de casa, assiste pela televisão, para que o Papa possa locomover, é necessário um feriado. E nós vamos ver feriados também aqui na Copa. Isso é de uma incompetência, de uma tristeza imensa. Isso é um atestado da incompetência do governo em planejar. Nós não temos planejamento nenhum. O que a gente vê são pequenos pacotes para apagar incêndio. Então, aquele empresário, aquele setor mais amigo do Planalto, vai lá, chora, tem uma isenção tributária. Aí você tem isenção de IPI, aí você vê quem são os amigos do rei. A gente não pode fazer um país priorizando quem vai crescer. A gente tem que fazer um país onde as condições sejam iguais para todos os setores e para todos os cidadãos. Como diz o próprio jargão, um país para todos. Rita, em relação à inflação, você acha que o aumento dos juros é suficiente para conter essa oscilação? A forma mais tranquila de se conter a inflação é se a gente tivesse um Estado que gastasse bem. Nós temos os governos, os 3 poderes, tanto em nível municipal, estadual e em nível federal, eles gastam mal. Nós temos arrecadado bem e a gente tem gastado muito mal. Então, se o governo controlar gastos públicos, já é a primeira forma de você combater a inflação de uma forma extremamente eficaz, sem penalizar a população. Porque a inflação que a gente tem assistido aí é uma inflação pontual. Realmente houve uma inflação de alimentos que já está sendo controlada. O que me assusta e o que me preocupa, é o que ninguém tem falado, é que o dólar, como a economia americana recuperou da crise, enquanto nós estamos crescendo a 0,6, os Estados Unidos estão crescendo 2,4. Então, realmente, eles saíram da crise. Então, esse crescimento da economia americana está fazendo com que o dólar se valorize em relação a todas as moedas do mundo. E nós tivemos, no mês de maio, uma alta do dólar de mais de 7%. De 7,5% em relação ao real. E isso, o Banco Central, ele não dá conta de ficar segurando isso não. Porque para ele segurar a cotação do dólar, é preciso de queimar reserva. Então, essa valorização do dólar é uma tendência mundial. E se houver essa tendência mundial de valorização do dólar em relação ao real, nós vamos ter uma inflação no que diz respeito aos insumos, porque as mercadorias que são usadas na produção de outras mercadorias são as chamadas commodities, e elas são cotadas em dólar. Então, se essas mercadorias, como o trigo, que produz a cadeia toda do trigo, você tem a cadeia do minério de ferro, então você vai ter um aumento de preços provocado pela alta do dólar em relação ao real. Isso acaba chegando na ponta do consumo. E isso realmente, isso me preocupa. E aí o governo fica aí, o que ele pode fazer? Né? Isso é uma tendência mundial. Então, vamos ver até onde que o dólar valoriza. Eu acho que já está chegando aí num patamar interessante e, na minha opinião, vai ser difícil a gente ver o dólar aqui no Brasil abaixo de 2,10. Então, essa valorização aí que ele teve até 2,14, está na faixa de 2,12, ele vai ficar aí em torno de 2,10.
E você falando sobre inflação, e eu já penso nas eleições de 2014. E você mencionou que essa alta dos alimentos está começando a ser controlada e que isso talvez seja também uma demonstração da intenção do governo de controlar um tipo de inflação que afeta mais aqueles que são de seu capital político, de seu acerto político. Você acredita que, controlando gastos públicos, aumento de juros e tendo uma inflação mais próxima à meta, isso para 2014, isso pode afetar ou não a relação do governo com as urnas? Olha, eu acho que a estabilidade da moeda, que por acaso se chama real, ela é uma conquista nossa, dos brasileiros. E seria uma covardia qualquer governo abrir mão da estabilidade do real, porque a população brasileira pagou juros escorchantes durante anos. E esses juros que nós pagamos, as estatais que nós vendemos para poder pagar os nossos credores, nós vendemos a maior parte das empresas de siderurgia, vendemos empresas de eletricidade, vendemos Petrobras, não o controle, mas vendemos ações, vendemos a Vale do Rio Doce, quer dizer, isso tudo era patrimônio nosso, da União e do povo brasileiro. E foi esse dinheiro que pagou os juros, e esses juros pagos é que trouxeram de volta a credibilidade do Brasil no cenário internacional e, consequentemente, o investimento estrangeiro voltou ao Brasil. Então, isso é de responsabilidade de qualquer governo, porque a população brasileira não pode abrir mão dessa conquista, porque quem pagou a estabilidade da moeda fomos nós. Ao pagarmos juros, nós abrimos mão de educação, de saúde, de segurança, porque o dinheiro foi desviado para o pagamento dos nossos credores, em vez de ser investido em investimentos públicos aqui dentro. Então, eu acho que isso aí é uma responsabilidade de todo o governo. O que falta é juízo, porque agora que nós temos uma inflação controlada, nós estamos falando do Plano Real, nós estamos falando de 1994. Então, Fernando Henrique 2 vezes, Lula, Dilma, eles têm a obrigação de planejar um país. E ninguém planeja. Por quê? Porque ninguém tem peito político para fazer as reformas. Então, o que precisa nesse país é vergonha na cara. É fazer uma reforma trabalhista. Nós estamos com leis trabalhistas do Getúlio Vargas, do século passado. Então, como é que você constrói um país no século XXI com uma lei do século XX? Nós precisamos de reforma tributária, nós estamos pagando 38% do PIB de impostos e a população não tem nada em troca dessa carga tributária imensa. O que a gente vê é corrupção, desvio de dinheiro e falta total de planejamento. Nós não temos planejamento em nível nenhum. Então, o que falta é vergonha na cara dos políticos. Vergonha na cara. Rita, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, muito obrigado por você estar aqui conosco, foi um prazer e muito bom dia. Bom dia. O Poder fica por aqui. Um bom dia para todos, obrigada pela audiência. Se você quiser saber mais notícias, acesse nosso site www.poder.com.br. Lá você encontra, além das reportagens e os comentários aqui feitos, um link para o site da professora e consultora Rita Mundim. Um bom dia e até amanhã. Até.